segue bem agitado, mesmo sendo período de recesso parlamentar. Grande parte dessa agitação vem por causa dessa manifestação que foi liderada pelo deputado federal Nicolas Ferreira, que, como eu disse, percorreu 240 quilômetros por 7 dias, saindo lá de Minas Gerais até aqui Brasília. Claro que esse movimento teve reações distintas no governo e na oposição. Eu estou agora com Milena Teixeira, que vai trazer bastidores. Primeiro, Milena, me conta um pouco como foi a cobertura. Você que passou aqui horas junto com o Luiz Prisco ontem, durante todo o domingo, acompanhou inclusive toda essa repercussão envolvendo o caso do raio. E claro, agora já estamos na segunda-feira, os ânimos já estão mais calmos. Qual foi a repercussão no meio político dessa manifestação do Nicolas Ferreira? Boa tarde, Rafael. Boa tarde à nossa audiência. Bom, a gente ficou aqui ontem, eu e o Luiz Prisco, por quase 4 horas, acompanhando a repercussão do ato, acompanhando também a chegada dos manifestantes aqui em Brasília. Lembrando que eles saíram de Minas Gerais no começo da semana passada e chegaram em Brasília ontem. E aí teve toda aquela chuva, né, Rafael? E aí a gente ficou aqui em pé por umas 4 horas. Acho que nossa perna só não ficou doendo tanto quanto a dos manifestantes, porque eles vieram andando 240 quilômetros, mas foi uma maratoninha aqui também. E, claro que tem muita repercussão política, né? Mesmo diante da chuva, o deputado Nicolas Ferreira conseguiu colocar quase 18 mil pessoas aqui, o que é muita gente. A gente acompanhou a chegada de várias pessoas aqui. As ruas estavam lotadas ali na Praça do Cruzeiro, onde a manifestação aconteceu. E do outro lado, pessoal, aliados ali do presidente Lula, começaram a provocar e a se manifestar também diante desse ato do deputado Nicolas Ferreira. Qual a avaliação deles? A avaliação de aliados do presidente Lula é de que esse ato marca aí um pontapé para a campanha do Flávio Bolsonaro, que é o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, que já se colocou como candidato à disputa pela presidência da República. Então a avaliação é de que esse ato de Nicolas, essa manifestação, essa quantidade de pessoas na rua, mostra que a direita já deu pontapé na campanha, que o Flávio Bolsonaro já começou aí a campanha, ele já disse, né, já prepara, inclusive, o PL, partido dele, estratégias para pegar ali o eleitorado do Nordeste. Ontem, inclusive, o deputado Nicolas Ferreira fala do Nordeste no seu discurso, e isso não é à toa, inclusive aliados do presidente Lula também citam isso, né? Ele fala ali do Nordeste, que ele quer resgatar o Nordeste. Por quê? Porque o presidente Lula tem a maior parte do eleitorado no Nordeste brasileiro. Então, a avaliação deles é de que Nicolas deu o pontapé para começar essa campanha, aí essa disputa de outubro, que mais uma vez vai ser polarizada, mais uma vez vai ter Lula versus Flávio Bolsonaro, ou seja, Lula versus Bolsonaro. O que é que eles preparam como reação, né? A estratégia agora, Rafael, é mostrar o que o governo fez ao longo desses 3 anos, né? Inaugurar também muitas obras. O presidente Lula tem algumas obras para entregar e eles vão focar nesses primeiros meses na entrega, né? Na entrega, no que ele vai entregar em obras de diversos ministérios. Então, esse é das estratégias. O segundo ponto é fazer uma comparação. Essa é uma estratégia também da campanha do presidente Lula, que é, vamos lá, a gente vai comparar como era com Bolsonaro e como é com o nosso governo. Então, são 2 estratégias. Vamos inaugurar as obras que tem para inaugurar agora e vamos também fazer um exercício de comparação para que o eleitor compare como era com Bolsonaro e como ficou no governo Lula. E isso, Rafael, vai começar aí ao longo de material que o governo vai passar a produzir. Lembrando que no próximo dia 7 de fevereiro, o PT já vai organizar lá em Salvador, no Nordeste, o pré-lançamento da campanha do presidente Lula. Então, o presidente Lula vai fazer um evento grande em Salvador que vai marcar o pré-lançamento da sua candidatura à reeleição aí para a presidência, para disputar a presidência da República. Então, a avaliação deles é essa. Olha, esse ato do Nicolas, eles reconhecem que no bastidor, claro, que movimentou bastante gente, que isso é um pontapé que o Flávio Bolsonaro está dando aí na disputa de outubro. Por outro lado, prepara uma reação. Que reação é essa? É inaugurar obras que o governo ainda tem para inaugurar e também usar muito no discurso dos ministros, no discurso do próprio presidente Lula, essa ideia de comparação do que o Bolsonaro fez, do que o governo de Jair Bolsonaro fez, o que esse governo tem tentado fazer. Então é meio que retomar a atenção para o governo, para as pautas do governo, para o que o governo vem fazendo.
E aí é lembrar o quê? Por exemplo, o governo aprovou essa questão do projeto que isenta imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000. Então, sempre nos discursos lembrar disso, entende? E aí, em outro ponto também, é tentar aprovar no Congresso pautas de interesse popular, como a escala 6x1. Então, meio que o governo agora vai tentar inaugurar o máximo de obra possível, aprovar essas pautas de interesse que tem mais interesse popular mesmo, e usar esse exercício da comparação, de comparar os dois governos. Mas essa caminhada do Nicolas incomodou, sim, aliados do presidente Lula, porque ele conseguiu botar muita gente na rua. Foram 18 mil pessoas, segundo aquele estudo que a USP fez, aquele órgão da USP fez, 18 mil pessoas naquele contexto de chuva. Brasília estava quase caindo, ele conseguiu colocar essa quantidade de gente na rua. Então, esse aí é um pontapé para a campanha, para a disputa de outubro. O Nicolas foi criticado pela forma como ele tratou os feridos, né? Foram mais de 80 feridos. A gente já trouxe a informação de que apenas 4 seguem hospitalizados e podem receber alta a qualquer momento, mas ao mesmo tempo houve essa crítica, tanto no discurso, né, quanto até a visita, que ela parece que foi, né, incentivada por conta das críticas. Como você acha que a oposição pode usar esse aspecto, né, dessa suposta insensibilidade de Nicolas Ferreira, já que, como você deixou bem claro, a quantidade de gente que ele conseguiu tirar das redes sociais e botar de fato na rua assustou o governo? Ontem, o próprio secretário nacional de comunicação do PT, o Éden Valadares, ele disse para a gente, durante a transmissão, que o deputado Nicolas tinha optado por colocar pessoas em risco, porque ele sabia que durante esse período chovia em Brasília e tinha o risco desses raios. Então, eles já começam a usar esse discurso: olha, o deputado Nicolas está colocando vocês em perigo, vocês estão indo para a rua, e ele optou por assumir esse risco de que pessoas se machucassem. Isso é ele que fala. A gente até trouxe aqui no Portal Metrópolis, tem matéria também na minha coluna sobre isso. E um outro ponto também é usar muito, Rafael, aquele discurso do nós contra eles. Olha só, o Nicolas vai para a rua para protestar para que o Bolsonaro... Porque uma das pautas é essa, né? Que Bolsonaro cumpra essa prisão domiciliar em casa. Então, usar esse discurso. Enquanto o Nicolas está pedindo para Bolsonaro ir para casa, para que ele não cumpra a pena, a gente está tentando aprovar uma escala 6x1 para que vocês trabalhem menos. É sempre esse exercício da comparação e tentar mostrar que o Congresso, que parlamentares da oposição estão, entre aspas, assim, não estão trabalhando pelas pautas do Brasil, né? Estão trabalhando pelas pautas de interesse próprio e pelas pautas de aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro, que interessam o ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, a estratégia de aliados do presidente Lula é mostrar que o deputado Nicolas Ferreira trabalha e que ele fez essa caminhada só para conseguir pautas, para conseguir, por exemplo, fazer com que o ex-presidente Jair Bolsonaro vá para casa, e não para lutar pelo direito da população, como esse projeto que diminui aí a escala de trabalho, o projeto da escala 6x1, que é um projeto que tem apoio do governo na Câmara dos Deputados. Então, é utilizar muito esse discurso, Rafael, de que Congresso é inimigo do povo, nós contra eles, e novamente recorrer a essa estratégia que foi utilizada no tarifaço e que deu certo, né? A gente está falando das repercussões no governo e de como eles estão lidando com essa ascensão, que, né, já era visível de Nicolas Ferreira, mas ele deixa mais evidente. Mas eu queria também, se você viu como é que está sendo a resposta dos aliados, principalmente aliados de Bolsonaro, como eles estão reagindo a essa ascensão, essa demonstração de poder de Nicolas Ferreira, principalmente diante do fato de que Nicolas ainda não tem idade para ser candidato a presidente, mas acaba demonstrando que o passe dele é bem caro para que ele apoie alguém nas eleições em 2026. Exatamente. Nicolas se torna uma peça estratégica na campanha para 2026. Ontem o presidente do PL, que é o partido de Jair Bolsonaro, falou com a gente. Ele disse, olha, tem 3 peças estratégicas na eleição para a gente. A Michelle Bolsonaro, a primeira-dama, que realmente é alguém que consegue subir no palanque e falar com muitas pessoas, falar com mulheres, falar com o público evangélico. Eles citam o governador Tarcísio de Freitas, que tem também o apoio do Centrão, de uma ala do Centrão, que tem o apoio daquelas pessoas que não querem apoiar o bolsonarismo mais radical, essa ala mais radical do bolsonarismo. E ele cita também o Nicolas Ferreira, que é aí que vai ser uma peça estratégica para a campanha do Flávio Bolsonaro. E por que o Nicolas se torna essa peça estratégica? Porque para eles o Nicolas consegue conversar com diferentes idades, especialmente com o jovem. Então o Nicolas vai ser responsável, na eleição de Flávio Bolsonaro,
por fazer essa ponte aí da campanha com o eleitorado mais jovem, né, com quem está começando a votar agora, que é um público também que o presidente Lula tenta conversar e tem tentado conquistar esse eleitorado. Então, o Nicolas vai ser responsável por fazer essa ponte. Depois dessa manifestação, ele se torna uma peça indispensável para a campanha do Flávio Bolsonaro. E aí, ele que já teve divergências, a gente lembra, com os filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro no ano passado, passa a ser uma peça essencial, né? Então, ele muda ali. Todos já sabem o tamanho, a direita sabe o tamanho que Nicolas tem e pode ter dentro da direita, né? Ele tem um alcance gigante nas redes sociais. A gente se lembra que foi por causa do vídeo de Nicolas que o governo recuou em relação àquela decisão sobre o Pix. Então, há aí, Rafael, na direita um reconhecimento, especialmente depois de ontem, quando a gente vai conversar com liderança da direita, eles também dizem isso, de que Nicolas passa a ser essa peça central. Agora tem os ciúmes, né? Claro. O ego de pessoas que... de uma liderança ali que está chamando mais atenção do que a outra. Mas, por outro lado, o Nicolas ainda não tem idade para ser candidato a presidente. Então, acho que, nesse sentido, eles ficam mais calmos. Mas que ele vira uma peça estratégica já era, e vira ainda mais depois dessa manifestação, com certeza. Inclusive, ontem, a gente estava vendo no protesto pessoas com a camisa de Nicolas e Bolsonaro. Não era só mais Bolsonaro, era o Nicolas e o Bolsonaro juntos, né? Ou seja, ele se consolidando ainda mais como essa figura que vai fazer diferença na campanha do filho do ex-presidente, do Flávio Bolsonaro. O Nicolas Ferreira, gente, ele tem 29 anos de idade, ele faz 30 em maio deste ano, então ele não tem ainda como concorrer à presidência da República, a idade mínima é 35 anos de idade, mas como deixou claro aqui a Milena Teixeira, ele pode não ser candidato, mas ele tem muita força para apoiar possíveis candidatos e a gente vai ver como é que vai ficar essa cena política. Milena, obrigado por participar. Vai descansar. Obrigada, Rafael, e obrigada à nossa audiência também. A gente segue falando